Ano novo, 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho que podemos expressar isso, né? A despeito de dificuldades, de provações que tenhamos enfrentado no decorrer do ano anterior, né, de 2022, eu estou certa que foi também um ano de bênção, porque o Senhor é misericordioso e cheio de graça. Vamos estar partilhando 2 textos da Palavra de Deus, ambos no Velho Testamento. E antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer que nós estaremos partilhando mais vezes através do YouTube do que através do Facebook, né? E eu quero já pedir que você nos ajude a partilhar a Palavra de Deus, portanto, no YouTube, se inscrevendo no canal. O canal é Pastora Cidinha Garcia. Deixa ali o seu comentário, né? E partilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esta reflexão e a outras, né, que estaremos partilhando e aquelas que já estão lá no canal, ok? Vamos então passar o texto. O primeiro texto encontra-se em Isaías 64 e o segundo texto que vamos ler está em Jó, ok? Isaías 64, do 1 ao 3, diz assim: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Quando fizestes isso, quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Que texto poderoso! Que texto poderoso! Isaías 64, do 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui nesse texto uma expressão que é um clamor, né? É um clamor de Isaías. Ele está pedindo, ele está desejando. E nós vemos aqui também incutido nestas palavras que Isaías ele tinha experiência, né? Ele tinha experiência porque lá atrás, né, num passado não muito distante, ele tinha presenciado esse mover de Deus. E agora, portanto, ele pede a Deus que repita isso, porque há necessidade. E ele faz aqui uma analogia, ele diz, olha, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Agora a comparação, como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água. Né? É uma analogia. O que são esses gravetos? Não é aquela tora de madeira, né, que pode ser usada para acender grandes fogos ou para fazer, construir pontes ou fazer casas ou, enfim, fazer coisas grandiosas. Mas ele está se referindo a gravetos. O que são esses gravetos? É aquele remanescente, é aquela coisinha pequena, né, que fica quando aquelas toras de madeira, né, aqueles pedaços grandes são levados para cumprir o seu propósito, ficam então no chão, do lado, ao redor, os gravetos. E Isaías está pedindo, eu posso assim imaginar que ele está olhando para a situação do povo de Israel e está se sentindo ali como... já não estamos naquele auge, né, naquela pujança das grandes coisas que Deus fazia. Senhor, estamos aqui como que gravetos, mas esses gravetos podem ser incendiados e mesmo os gravetos, eles podem fazer a água ferver. Né? O ferver da água representa aqui o que? Uma mudança, algo que é renovado, algo que ganha vida, né? É renovado, né? É uma redundância. Então ele pede, mais uma vez aparece o verbo descer, ou seja, um clamor pela intervenção de Deus. E ele coloca ali 2 situações, ele fala de inimigos. Com que propósito ele está pedindo que Deus desça? Né?
Com que propósito? Descer e fazer acender esse fogo, acender esses gravetos. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome. Conheçam o teu nome e as nações temam diante de ti. Então a oração de Isaías é pedindo uma intervenção de Deus para gerar o quê? Para que os inimigos conheçam o nome de Deus, conheçam esse Deus e as nações temam diante de ti. O mover de Deus vai sempre gerar temor. E esse temor diante de Deus não é algo pequeno, é algo que se expande, é algo que ganha proporções realmente grandes. Né? Glória a Deus por isso. Aí ele diz, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Isaías tinha experiência, ele sabia, ele já tinha visto esse mover de Deus e agora ele entra na presença de Deus e pede a Deus que rompa os céus e desça. Né? Como nós precisamos disso? Né? Como nós necessitamos dessa intervenção de Deus na nossa vida pessoal. Talvez você esteja a passar por situações difíceis, né? Já esteja aí entrando nesse novo ano e o entrar no novo ano não significa que todas as coisas do ano anterior foram deixadas lá. Não, elas naturalmente também vêm porque fazem parte, estamos, né? A nossa vida vai seguindo, mas a realidade é que houve esse clamor no coração de Isaías e precisa haver o mesmo clamor nos nossos corações por uma intervenção de Deus na nossa vida pessoal, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, na nossa nação. Na nossa nação, mais do que nunca, precisamos estar clamando a Deus pelo seu mover na nação brasileira. Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero aqui avançar com outro texto da palavra, também em Isaías, que é o versículo 4. É o versículo 4 de Isaías. Estamos aqui. Depois desse clamor de Isaías, ele menciona esse texto, versículo 4, muitíssimo importante, e é neste versículo que eu quero focar mais neste dia, nesta meditação. Ele diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, vírgula, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Isaías está dizendo que não há outro Deus como o nosso Deus. Né? Quero abrir um parênteses para dizer ali uma colocação que ele faz sobre ouvir e depois ele menciona, né? Entender ou perceber. É possível acontecer isso. Né? Vamos deixar um pouquinho de lado o texto e pensar nessa situação. Quantas vezes nós ouvimos, né? Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos coisas, mas por vezes são frases soltas, não são sentenças completas e, portanto, nós não percebemos, apenas ouvimos, mas não percebemos. É importante ouvir e é importante perceber, entender aquilo que nós estamos ouvindo. Agora, voltando ao texto, ele faz menciona isso com relação a Deus. Ele diz que desde os tempos antigos, não é de hoje, né? Mas mesmo olhando para trás, desde os tempos antigos, ninguém ouviu e nenhum ouvido percebeu. E olho, né? Ele faz menção do ouvido e faz menção dos olhos. E olho nenhum viu outro Deus além de ti. Como Isaías está exaltando, ele está honrando a Deus, está colocando Deus lá em cima, que é onde ele merece estar, né? Onde de fato ele está. E isso precisa ser uma realidade, né?
no nosso conhecimento acerca dele. Ele diz, é um outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos pensar num instante sobre essa expressão de Isaías, né? Como é que ele classifica Deus? Como ele define esse Deus? Que ninguém ouviu, ouvido nenhum percebeu e nenhum olho viu esse Deus. É um Deus que trabalha. É um Deus que trabalha. Agora, é um Deus que trabalha. O que significa esse trabalhar de Deus? Temos aqui 3 possibilidades, ou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, nesse primeiro grupo estaria o preguiçoso, que olha para esse texto e diz, Deus, o Deus que trabalha. Então, se Deus trabalha, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me preocupar. É lógico, preocupar não, Deus não quer que nós nos preocupemos, mas aquele sentido de que eu não preciso fazer nada porque Deus faz tudo, né? Isso é o preguiçoso. E o preguiçoso que eu quero dizer aqui não é só, e nem estou apenas me referindo ao trabalhar, no sentido de sair de casa de manhã e trabalhar e no final do mês ter um salário, não é isso, mas é naquele aspecto de que pensamos, temos, ouvimos, né, estamos lendo ali que Deus é um Deus que trabalha, mas nós temos que fazer a nossa parte. É aí que eu quero chegar. Deus trabalha, mas eu também preciso fazer a minha parte. Então, o preguiçoso mental, o preguiçoso emocional, o preguiçoso espiritual vai achar, não preciso fazer nada. Deus está trabalhando por mim. E ele vai se acomodar. O segundo grupo seria aquela pessoa, seria o reclamador ou o murmurador, que ele olha para esse texto e diz, Deus trabalha. Não, isso não faz diferença, eu posso continuar a minha vida, a minha caminhada de murmuração, né? Eu posso continuar reclamando, porque Deus, afinal, ele vai trabalhar na mesma, não vai fazer diferença. Mas existe o terceiro grupo de pessoas, que é aquela pessoa que ela olha para esse texto e ela entende, ela percebe a grandeza desse Deus, né? E ela entende que esse Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então, há necessidade de crermos que Deus trabalha, há necessidade de esperarmos. No entanto, esse esperar também significa que eu não vou ficar aqui esperando que Deus faça tudo, né? Eu preciso fazer a minha parte. Deus trabalha. Eu espero nele, mas enquanto eu espero, eu continuo semeando o bem, né? Eu continuo me afastando do mal. 2 coisas necessárias: buscar o bem e afastarmos-nos do mal, né? Fazermos as duas coisas, enquanto esperamos. Enquanto eu espero, eu vou confiar que Deus está trabalhando, mas eu também vou me empenhar em fazer a minha parte. Glória a Deus por isso. Vou continuar crendo em Deus, crendo nesse Deus que trabalha, e vou continuar me fortalecendo na sua palavra. Vou continuar crendo e buscando discernimento espiritual, até mesmo para discernir as nossas próprias atitudes tóxicas, que muitas das vezes nos deixa aquém e nos impede de estarmos esperando em Deus da forma como deveríamos, né? Há uma maneira concreta, há uma maneira especial, há uma maneira correta de esperarmos em Deus. É um esperar crendo, é um esperar confiando, é um esperar fazendo a nossa parte. Quero deixar aqui para nós, né, estamos no início do novo ano, 2 desafios para 2023. Você pode pensar, mas só 2? Poderia ser 5, 6 ou 7? Não, só 2. E esses 2, se nós nos agarrarmos nesses 2 desafios, eles farão toda a diferença nas nossas vidas neste novo ano. Porque esses 2 desafios, eles estão atrelados um ao outro e eles são
digamos assim, o fundamento daquilo que nós vamos construir durante este ano. Quais são esses desafios? Primeiro desafio, meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Coloque isso como prioridade na sua vida. Coloque isso como fundamento e comece a construir em cima disso, desse desafio, dessa determinação, né, de meditar na palavra de Deus. Quero aqui dizer rapidinho que essa palavra meditar, ela tem a mesma raiz, digamos assim, da palavra ruminar, né? Tem o mesmo sentido. Uma coisa está ligada à outra. E é aquilo que o boi faz, que a vaca faz, né? O animal está lá no pasto e de manhã está lá comendo, né? Pastando, e ele está mastigando de manhã. E à tarde, se você passar naquele local, aquele boi, aquela vaca estão mastigando ainda. Aí você pode pensar, é um novo capim, uma nova erva? Não, é a mesma erva que eles ingeriram de manhã, na parte da manhã. O que eu quero dizer com isso? O boi, a vaca, esse tipo de animal, eles têm dois estômagos. Então, é daí que vem a palavra meditar. Ruminar está ali, mastigando, e à tarde está mastigando novamente, né? Até que aquilo esteja em condições de ser absorvido pelo intestino delgado e ser distribuído para todo o corpo em forma de energia, né? É assim que se passa também conosco, seres humanos, quando nos alimentamos. Agora, trazendo isso para o contexto espiritual da meditação na palavra de Deus, aonde é que eu quero chegar? É que nós precisamos não só ler a palavra, precisamos meditar nela, parar, ler novamente. Graças a Deus, porque nesses últimos tempos temos tido acesso, né, a tanta e tanta informação, muitas informações. De certeza que você recebe vários textos, coisas boas, né, relacionadas à palavra de Deus, mas isso não significa ou não deve constituir para nós aquela atitude de eu já me alimentei espiritualmente. Então você abre lá o WhatsApp, tem um versículo da palavra de Deus, alguém mandou um videozinho curto, né, um short, ou uma música, e você acha que você está alimentado. Não é dessa maneira, né? Então eu quero aqui já deixar esse desafio. Abra a sua palavra, né? Busque a Deus e permita que o Espírito Santo fale diretamente ao teu coração através da tua leitura, da tua meditação pessoal, né? Eu não vou dizer que você não vá receber, nós temos mesmo o nosso grupo da igreja e todos os dias de manhã eu posto um versículo, né, uma pequena reflexão, um pequeno comentário, às vezes apenas só duas frases ou 3 frases, outras vezes um pouquinho mais, né? É alimento, mas o que eu quero desafiar você é que você deve ter acesso a isso e ler mais do que uma vez, né? Meditar, ler uma vez, faça perguntas, né? O que essa palavra significa? Como eu posso aplicar esta palavra na minha vida, né? Nos desafios que eu estou enfrentando nesses dias? Faça perguntas. Então, isso é meditar. Por que é tão importante meditar? Vamos nos lembrar agora, pensar na parábola do semeador. Então, na parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de solo, né? Ele fala do solo, da semente que caiu na beira do caminho, no solo pedregoso, no solo rochoso e depois na boa terra. Não quero falar das outras 3, quero apenas mencionar a semente que caiu na beira do caminho. Qual a característica dessa situação? Ele diz, depois ele explica para os discípulos e ficou a explicação para nós entendemos isso claramente. Jesus diz
ele ensina, explica que a semente que caiu na beira do caminho significa aquela pessoa que ouviu a palavra, mas ela não entendeu. Ela não entendeu a palavra, porque ela não entendeu, o inimigo, o maligno, vem e rouba a palavra. Então, consegue agora perceber por que é tão importante meditar? Meditar vai te ajudar, vai fazer com que você entenda aquilo que você leu. Da primeira vez que você lê, talvez você não vai entender. Então, no meio do dia, volte lá novamente naquela palavra. Né? Volte lá naquela palavra. Leia novamente. Antes de dormir, volte naquela palavra que você sentiu que o Espírito Santo estava falando com você. Agora, se você estiver com montes de versículos, ao mesmo tempo, no fim ao cabo, chegando no final do dia, você pode perguntar a si mesmo, mas o que eu li hoje? O que Deus falou comigo hoje? Às vezes vai ser triste concluir, não me lembro do que eu li hoje. Eu li tantas coisas que eu já não sei o que eu li. Então, gente, há necessidade de meditarmos na palavra de Deus para que o inimigo não roube essa palavra. E se você não entendeu a palavra, peça alguém para lhe explicar, né? Peça alguém para lhe explicar. Eu, como pastora, estou aberta, estou pronta. Se você me mandar uma mensagem, me perguntar, olha, o que significa isso? Eu não entendi essa palavra. Eu terei imenso prazer em responder, né? Em dar um feedback e dar uma explicação. Mas, em primeiro lugar, ore e peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao teu coração. Né? Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. Depois, busque outras formas, né, de ter a tua pergunta, né, respondida. E isso vai fazer com que esta palavra que foi semeada, ela não seja roubada. Pelo contrário, ela vai frutificar no teu coração. Que o teu coração não seja, né, nessa comparação que Jesus faz, beira do caminho, né, onde a semente cai e por lá fica, porque a pessoa não entendeu, né? Vamos ficar com esse desafio de meditar na palavra de Deus? Amém. Graças a Deus. Quais serão os benefícios disso? Isso vai trazer discernimento espiritual. Quero falar um pouquinho sobre isso. E já quero pedir a você, né, que dê um like nesta reflexão, nesta mensagem, né? Se inscreva no canal, partilhe essa palavra se você percebe que mais alguém pode ser abençoado através dessa meditação, né? Passe adiante, ok? No nome de Jesus. Os benefícios de meditarmos na palavra de Deus, um deles que é muito importante é o discernimento espiritual, vai fazer com que você ganhe discernimento espiritual. O que eu quero dizer com isso? Temos que discernir aquilo que vem às nossas mentes, né? Há pelo menos 3 tipos de vozes, né, que nós podemos ouvir. E temos que entender e discernir que vozes são essas, de onde elas vêm. A primeira voz, eu diria, né, que é a nossa própria voz, a voz da nossa consciência, a voz da nossa alma, né? É você falando com você mesmo. E nós conversamos muito, eu converso muito com a Cidinha. E de certeza que você também fala muito com você mesmo. Então, essa é a voz da nossa alma. E a nossa alma, ela está encharcada, ela está repleta de experiências, de concepções, ela está carregada de achismos, né? Experiências, concepções, achismos, coisas lá que nós vivenciamos no passado, são as nossas experiências, coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos e que nós elaboramos o quê? A nossa concepção, temos uma visão pessoal das coisas que acontecem conosco, do mundo, das coisas ao redor. E achamos, né? Achamos isso, achamos aquilo, né? Temos opinião. É a nossa alma que vai estar o quê?
É essa voz da nossa consciência que vai estar nos dizendo o que é e o que não é. Mas existe uma segunda voz que também fala conosco, que também comunica conosco. É a voz do inimigo. E qual a característica da voz do inimigo? É aquela. Ele não chega como voz de trovão, falando alto e grosso. Não, é uma voz mansa, é uma voz delicada, né? É uma voz subtil, cheia de sagacidade, que se apresenta como se apresentou lá no Jardim do Éden para Eva, tentando testá-la para perceber até onde ela sabia, até onde era a proibição de Deus, aquilo que Deus havia falado. Então ele queria perceber o que Eva tinha percebido daquilo que Deus havia proibido, né? Então ele vai ali com sutileza, falando com Eva. A mesma coisa ele fez com Jesus no deserto, tentou Jesus no deserto. Não o tentou no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Ele esperou Jesus chegar, digamos assim, aquele ápice, né, de fome, 40 dias. E aí quando Jesus, 100% homem, se sentia esfomeado, realmente fraco, então ele chega e fala, lançando dúvida: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, para saciar a tua fome. E naquele momento, Jesus, cheio do Espírito, ele lembrou-se, né? Ele lançou mão, ele foi buscar dentro de si a voz de Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele, lá na altura do batismo, né? Diz a palavra que quando Jesus estava sendo batizado, né, era o Filho sendo batizado, era o Espírito Santo que veio em forma corpórea de uma pomba, e foi uma voz no céu que bradou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus ficou com esta palavra. Mas voltando ainda um pouquinho sobre a maneira como o inimigo fala, eu quero dizer que ele fala conosco. No princípio ele vem, ele nos enche de razão, né? Se é alguma coisa que nós sofremos, se é alguma coisa, uma injustiça, né, que alguém cometeu contra nós, ele vem e nos dá razão, né? Ele vem com aquela sutileza, mas depois, seguidamente, ele vai reforçar pensamentos e sentimentos negativos, né? É isso que ele faz. Ele vem com aquele carinho, mas depois ele reforça os pensamentos, né? A autocomiseração, aquele sentimento de rejeição, muitas das vezes um sentimento de vingança contra aquela pessoa que nos feriu, que nos magoou. É isso que ele vai fazer. Ele vai reforçar as coisas negativas, pensamentos e sentimentos negativos. Então temos que discernir essa voz do inimigo. E, sem exceção, ele vai dizer: desista. Desista dessa pessoa, desista desse projeto, isso não vai dar certo, isso não é para você. É uma voz que nos manda parar. É uma voz que diz: não vale a pena. É uma voz que diz: desista. Desista. É uma voz que diz: olha, vejam, ninguém te ama. Vejam, ninguém te quer. Veja, né? Preste atenção, para você nada dá certo. É uma voz, é a voz do inimigo, tem essas características. Então temos que ter discernimento espiritual. Mas glória a Deus que existe uma terceira voz, é a voz do Espírito Santo, é a voz do nosso Deus que vem, e essa voz, ela nos levanta, essa voz nos valoriza, essa voz nos corrige, sim. Ele aponta, ele lança luz na nossa fraqueza, na nossa falha, nos nossos enganos, mas ele não nos deixa lá. Essa voz nos levanta, ela diz: olha, vá em frente, eu estou contigo, você não está sozinho, você pode fazer melhor, porque você tem valor. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Essa voz nos encoraja a prosseguir. Quando é Deus falando conosco, ele não nos manda desistir. Pelo contrário, ele diz: levanta, segue,
vai adiante, muda, né? Ajuste as tuas velas, né? Aquilo que os enganos que você cometeu, os erros que você cometeu, ajuste as velas, né? Nós não podemos interferir na ação do vento, na intensidade do vento ou de que lado o vento vem e para onde ele vai. Nós não podemos fazer isso. Não temos poder para fazer isso, mas nós podemos ajustar as nossas velas, né? Glória a Deus por isso. Então ajuste as tuas velas neste início do ano, né? Pare, reflita sobre aquilo que você fez e que não funcionou, que não avançou, né? Aquelas áreas que você percebe que você precisa mudar, né? Atitudes tóxicas que precisam ser abandonadas. É isso que Deus quer para nós. Então, quando nós meditamos na palavra, Deus nos dá esse discernimento espiritual para discernirmos o que? Essas vozes. A minha própria voz, a voz da minha alma, que está atrelada, né? Ligada, linkada com tantas experiências e muitas delas negativas. Existe a voz do inimigo que me manda parar, que me faz desanimar, que me desencoraja, que me acusa, mas existe a voz de Deus que me levanta, que diz, olha, vá em frente, você tem valor. Um alto preço foi pago pela tua vida, pelo teu bem-estar, e eu tenho projetos para ti, eu tenho planos, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. Glória a Deus por isso. Deus tem pensamentos de paz, né? Planos de paz para nós. Glória a Deus. Diga amém. Recebe esta palavra. O segundo desafio, né? O segundo desafio está em Jó 19, 25. Jó 19, 25. Eu vou partilhar aqui agora. Jó 19, 25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Olha só, convicção de Jó. Ele não disse, eu sinto que o meu Redentor vive. Gente, temos que fazer uma distinção. Só vamos crescer espiritualmente e estarmos mesmo fundamentados na palavra de Deus e com força para este novo ano, se nós tivermos convicção. Nós não podemos basear o nosso relacionamento com Deus em emoções. Somos seres emocionais? Sim, somos. Deus nos criou, né, com emoções. Temos emoções, mas temos que basear nossa vida em fatos, temos que saber. A palavra também diz, andamos por fé e não por vista, né? E o que é a fé? É convicção, é certeza. Então ali Jó diz, eu sei. Não é aquilo que você sente, não é aquilo que você acha. Você tem que saber que o teu Redentor, que Jesus vive. E se você já convidou Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, ele habita em você, o Espírito Santo habita em você. Então você tem que saber que ele vive. E você vai saber isso por experiência pessoal. E se você ainda não sabe, ainda não tem essa experiência pessoal, hoje é o dia de você abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar na sua vida. Não fique protelando, não fique achando amanhã eu faço isso, ou se calhar isso não é importante. Isso é a coisa mais importante das nossas vidas, é experimentarmos um novo nascimento. E isso acontece quando convidamos Jesus para entrar nos nossos corações. É a maior decisão que nós podemos tomar. A maior e a melhor, a mais significativa, né, de toda a nossa vida. Então Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, né? Ele está aqui falando o quê? Da manifestação de Deus, desse Deus que Isaías disse que trabalha para aqueles que nele esperam,
Graças a Deus. E Jó está dizendo: eu sei que ele vai se manifestar. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que Deus, Jesus, não vai só se manifestar naquele dia quando ele voltar. Ele deseja se manifestar aqui e agora, na minha vida e na sua vida, né? Ele deseja se levantar e começar a agir com poder na sua vida. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, o segundo desafio, onde é que está o segundo desafio? O segundo desafio que eu quero colocar para você neste ano: conheça a Deus pessoalmente. E veja que as duas coisas estão entrelaçadas. Meditar na palavra de Deus, o primeiro desafio, conhecer a Deus pessoalmente, né? Conhecer a Deus com profundidade. E isso, o conhecer a Deus pessoalmente com profundidade, só será possível se nós meditarmos na palavra dele. Porque a palavra constantemente está nos dizendo quem Deus é. Veja lá esse exemplo que já vimos aí de Isaías 64, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Deus trabalha, creia nisso, Deus trabalha, mas Deus não quer que você seja preguiçoso, que você fique aí parado de braços cruzados e não faça nada. Deus quer que você se una a ele. De que maneira? Em primeiro lugar, confiando que ele trabalha, e em segundo lugar, fazendo o seu melhor, seguindo adiante, continuando a fazer aquilo que é correto e abandonando aquilo que Deus vai lançando luz e vai dizendo que precisa ser abandonado. Amém? O que vai acontecer? Deus vai nos dar um ano de vitória, se nós estivermos dia a dia meditando na sua palavra, buscando conhecê-lo pessoalmente, aplicando esta palavra, pedindo ao Espírito Santo: Senhor, ajuda-me a aplicar esta palavra nesta situação, neste desafio, nesta dificuldade que se apresenta diante de mim. Glória a Deus por isso. Deus, ele vai agir no seu tempo. É outra coisa que nós não podemos esquecer. Oramos, temos que continuar confiando, buscando, esperando, crendo. Você precisa, portanto, ajustar as velas, mudar de posição, né? Mudar de posição, fazer as coisas de uma forma diferente, né? Abandonar aquilo que não funciona. Não é aquilo que não está funcionando para você, não. Porque há determinadas coisas que, à primeira vista, nós vemos que não está funcionando, mas Deus está ali trabalhando nos bastidores. E Deus quer que nós continuemos fazendo, mesmo que não vejamos resultados. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Às vezes Deus vai pedir para nós: continue fazendo, mesmo que você não veja resultado. Eu estou trabalhando. Glória a Deus. Mas quando eu digo abandonar o que não funciona, é aquilo que nós sabemos que não funciona no sentido de que Deus já mostrou que ele não está naquilo. E que ele deseja, porque aquilo não é a vontade dele para nós, né? Aquilo não glorifica o nome dele. Então, isso nós temos que parar de fazer, né? Temos que abandonar aquilo que não funciona. Não é o que não funciona para mim, é aquilo que não é a vontade de Deus e que Deus já revelou, né? Se alinhe com Deus. Vamos nos alinhar com Deus. Vamos meditar na palavra. Vamos buscar conhecê-lo pessoalmente. Amém? Eu desejo que Deus te dê um ano de muitas vitórias. Agora, fique certo que estas vitórias, elas não vêm assim de ânimo leve. Precisamos ajustar as nossas velas, ajustá-las, né? Meditando na palavra e buscando conhecê-lo pessoalmente, aplicando esta palavra nas nossas vidas. Amém? Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente. Esta é a minha oração por você e eu desejo orar neste momento. Vamos orar, né? Incline
a sua cabeça, feche os seus olhos onde você estiver, né? Se estiver conduzindo, por favor, não. Mas vamos buscar a face do Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, porque tu és um Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam. E nós queremos, ó Deus, estar esperando em ti. Esperando não de braços cruzados, mas esperando confiando, esperando crendo, esperando fazendo a nossa parte. Ó Deus, ajuda-nos a meditar na tua palavra, ajuda-nos a te conhecer mais, ó Deus, mais e melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicarmos a tua palavra às nossas vidas, às nossas demandas, às nossas necessidades. Ó Deus, aos nossos desafios. Fortalece-nos, Pai. Oramos também, ó Deus, pelas nossas famílias. Oramos pela nossa nação. Visita-nos, ó Deus. Ó Deus, rompe os céus. Ó Deus, desce e manifesta o teu poder. Nós oramos com gratidão, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus, um ano de bênçãos. Amém? Estaremos aqui, aliás, no próximo domingo na igreja, né, partilhando a palavra de Deus. Fiquem na paz.